Meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton. E você está escutando Pessoal é Político. You have to expect that there are going to be such Dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. Olá, seja bem-vinda a um novo episódio do Pessoal é Político. E hoje nós vamos continuar falando sobre o livro A Criação do Patriarcado, da Gerda Lerner, discutindo o capítulo A Esposa Substituta e o Fantoche, né, que é o capítulo 3. E a gente vai trazer aí as questões que ela aborda nesse capítulo, que é um capítulo muito interessante, achei ele muito legal, inclusive não é muito longo também, assim, achei uma leitura bem tranquila, embora ela traga, como sempre, vários exemplos históricos e coisas assim, principalmente ali no início, né, o que pode causar um pouquinho de confusão. Oi, gente, sejam bem-vindas. Eu sei que faz muito tempo que a gente não grava, né? Agora, no começo do ano, a gente estava focada em lançar o nosso novo minicurso, que foi o Pornografia do Jeitinho Brasileiro, que a gente já fez, inclusive foi muito legal, né? Teve aí umas 20 e poucas alunas, 24 alunas. Mas agora a gente voltou, estamos de volta com o terceiro capítulo do livro. E eu tenho que concordar, assim, eu achei uma leitura tranquila, porém confusa, com algumas questões mais históricas, que é aquilo que eu te falei, né, Isa? Porque, assim, a Gerda dá muitos exemplos históricos, gente. Com nomes estranhos. Com e nomes coisas estranhos, assim. exato. E a gente, na escola, não aprende muito sobre essa época da história, né? A gente passa muito por cima, que é essa época, tipo, Mesopotâmia, Suméria e tal. Basicamente é, tipo, invenção da escrita cuneiforme, leis de Hammurabi, né, que ela inclusive menciona aqui, e é isso, né? Obviamente a gente é bem leiga nesse assunto, fora que a escola já faz vários anos, né? Pessoal... Isso que eu ia falar é que já faz tanto tempo, gente. Mesmo eu fiquei até, tipo, eu tive que literalmente pesquisar, assim, só pra eu ter uma noção maior de geografia. Eu fiquei, tipo, onde que era a Mesopotâmia mesmo? Eu sei que é ali naquela região. Não, e fora que ela fala de outras cidades que eu tive que ir parando, tipo, pegando os nomes e jogando no Google pra ver. Porque é isso, né? Se você vai lendo, pesquisando cada nome certinho e tudo mais, fica mais fácil. Mas, no geral, o contexto geral do capítulo é tranquilo de entender, assim, mesmo que você não entenda esses exemplos. E é um capítulo bem interessante mesmo. E como a Letícia falou, né, a gente ficou um tempo afastada aí, porque nós estávamos lançando o nosso novo minicurso, que pra quem não sabe se chamava Pornografia do Jeitinho Brasileiro. Foi super legal, a gente contou com 24 alunas e foi, assim, uma experiência muito interessante. Então é isso, né, desculpa mesmo, galera, pelo tempo aí que ficamos fora. Mas vamos voltar agora a ter uma frequência muito maior. E é realmente isso. Como a gente saiu da escola faz quase 10 anos, porque eu e a Letícia temos 27, de fato essas partes do capítulo ficaram meio... É meio difícil mesmo, né? Você tem que ficar pesquisando e tal, só pra não se perder, até porque os nomes são muito diferentões e tal, esses nomes antigos. Sim. Mas é isso. Se você tiver um contato maior com a história, talvez você não se sinta dessa forma. Mas por isso que eu também preferi mais o fim desse capítulo do que o início. Porque no início ela tá muito tipo... exemplos históricos, blá blá blá. O rei não sei das quantas, a rainha não sei das quantas. E aí no fim ela faz mais um... O que isso significa? Qual era a posição das mulheres? Traz ideias bem interessantes também. A conclusão é mais fácil de entender pra gente que é leiga no assunto, né? Mas enfim, a gente vai entrar aí, então, no capítulo, né, mais pra frente. Mas primeiro eu quero dar, então, alguns avisos. O primeiro, como sempre, é o nosso Apoia-se, né? apoia.se/Pessoal é Político. Que se você estiver aí com um dinheirinho sobrando e quiser apoiar o nosso trabalho a partir de R$2, você pode entrar lá e conferir todas as recompensas que a gente tem, né, para as nossas apoiadoras. Então, todo mês a gente faz um sorteio de livro. A gente também lança episódios exclusivos se você apoiar a partir de R$10, né? E aí a gente também tem o nosso Substack, que é o Mais Pessoal do que Político, onde a gente tá postando esses episódios exclusivos e onde a gente lança também, né, newsletters e conteúdos por e-mail. Então, se vocês tiverem interesse, entrem lá no Substack. Todos os links estão lá no nosso Instagram, @pessoalpolítico. E os próximos cursos, né, que a gente vai lançar aí. Esse ano a gente ainda vai fazer mais turmas dos nossos cursos. Então estamos bem animadas. O próximo é o Feminismo Antipornografia, né, que em breve a gente vai lançar aí a próxima turma. E é isso, estamos bem animadas esse ano. Inclusive eu parei pra contar, assim,
E nós já tivemos mais de 100 alunas em todos os nossos cursos, o que eu achei incrível. Não tinha parado pra perceber isso, né? Enfim, se você tiver interesse em saber mais sobre o assunto, lá em opessoaepolitico.com.br, que é o nosso site, você pode se inscrever na lista de espera desse próximo curso e pode saber mais sobre as aulas. Lá tem o calendário, tem as professoras e, enfim, estamos aí. Sim, gente, venham participar. Esse ano a gente ainda vai ter mais uma turma, né, do curso maior ali. E também vamos abrir uma outra turma do curso sobre OnlyFans. E assim, de vez em quando a gente recebe perguntas, né, de vocês vão ter outra turma? Nossa, achei muito interessante esse assunto do OnlyFans e tal, mas não consegui participar no ano passado. Então a gente vai abrindo novas turmas por aí. Então vai ser super legal. Fiquem atentas. E, bom, então vamos para o capítulo, né? Porque é isso, a gente tem um capítulo inteiro aí para debater hoje, que, como eu falei, é um capítulo tranquilo, por ele não ser muito longo, mas tem também, né, essa parte meio maçante de trazer vários exemplos, etc. No episódio passado, a gente tinha falado sobre o capítulo 2, né? Que era a hipótese de trabalho. E aí, lá ela tá falando ainda sobre... Primeiro ela fala sobre as sociedades nômades, etc, né? E depois ela fala sobre quando a humanidade, enfim, começa a se fixar nos territórios. E agora ela vai começar a falar sobre quando os estados começam a surgir, né? Os estados arcaicos aí. E aí, obviamente, ela vai querer abordar a posição das mulheres naquelas sociedades, né? Nas sociedades antigas, nesses primeiros estados, que não eram bem estados, né? Eles estavam ainda surgindo ali, não era um estado tipo um país como a gente conhece hoje, né? E aí ela vai analisando a posição de várias mulheres, focando principalmente na localização ali da Mesopotâmia, que é aquela região, né, que ficava entre os rios Tigre e Eufrates, e que nos dias atuais é o território pertencente ao Iraque, e que abordava alguns povos como os sumérios, os acádios, os babilônicos. Eu não consigo falar babilônico sem pensar no meme, gente. Sim. Tipo, nossa, ela é babilônica. Olha, eles eram todos babilônicos, esse povo. Todos eles. Ai, o melhor é quando eu vejo no texto da Gerda, não, porque a mulher babilônica, e eu penso, Slay Queen. Não, e quando ela fala das mulheres que eram escribas, se eu não penso na nossa querida escriba do Umbral. Né, nossa, gente? sim. Morar no exatamente. Twitter é realmente um lugar. É difícil pra ler coisas sérias, depois é foda. Ai, enfim. Então, a Mesopotâmia, voltando, era esse lugar ali bem amplo, né, que abrange hoje o Iraque, além de partes orientais da Síria e de regiões ao longo das fronteiras Turquia, Síria e Irã-Iraque. Era um lugar bem extenso, né, que tinha inúmeros povos, então ela não tá falando de um povo só, dos que se fixaram ali, e que obviamente se fixaram ali por conta da questão dos rios, né, que era um local muito fértil, etc. Então ela vai abordar a posição da mulher na sociedade. Porém, um ponto que ela traz desde o início do capítulo é que normalmente, quando a gente fala desses estados mais antigos e tal, você vai ter registros, principalmente das mulheres que eram das classes mais altas, né? É, claro. Então eu acho que esse é sempre um ponto que a gente tem que levantar, porque ela vai dar exemplos de princesas, de rainhas, de sacerdotisas, que obviamente em nenhum momento ela fala que eram todas as mulheres da Mesopotâmia, né? Inclusive, muito pelo contrário, ela vai falar, eu sei que essas foram exceções, não representavam a grande maioria das mulheres que eram, sei lá, servas, escravas, enfim, estavam em várias outras situações, e essas ela vai abordar no próximo capítulo, né? Tanto que o próximo é justamente a mulher escrava, né? Então, aqui ela vai focar mais nessas mulheres que eram das classes mais altas, justamente para tentar trazer Ela traz uma análise e um assunto que eu acho que é bem importante pra gente até hoje, que é essas mulheres que estão numa posição mais alta, mas que são posições sempre ligadas aos homens, né? Então, por exemplo, a rainha ali do povo, sei lá das quantas, não era uma rainha sozinha, né, gente? Ela era casada com o rei. Ela estava naquela posição porque ela foi colocada ali, né? Então, nesse capítulo, ela vai começar a falar sobre esses estados arcaicos e ela começa explicando que a principal caracterização, né, que muda ali dessa transição entre os povos que eram nômades e aí se fixam e aí começa a formar esses estados, é que agora a sociedade passa a ser dividida em classes e hierarquias.
em vez de simplesmente em tribos, em famílias, né, em questões hereditárias e tal. Então agora começam a surgir justamente essas diferenças de classe, tipo, quem é realeza, quem é servo, sabe, quem é da aristocracia, etc. Então, segundo a autora, na Mesopotâmia, a subordinação feminina dentro da família passa a ser institucionalizada e codificada pela lei. A prostituição também se estabelece e se regula, e as mulheres passam a ser excluídas de determinadas profissões, além de, obviamente, né, serem excluídas do ensino, né, da educação, após a invenção da escrita. Embora, como ela vai falar dessas mulheres que eram exceções, né, como rainhas e princesas, etc., algumas delas tinham a educação, né, eram mandadas ali para escolas de escriba, etc., mas isso sempre teve a ver com os desejos militares dos homens, né. É bem interessante porque aqui ela já começa a deixar bem claro como mesmo as mulheres de classe mais altas, que são todos os exemplos desse capítulo, até porque eu imagino que as de classe mais baixa seja muito mais difícil você ter registros para estudar, porque o tipo de registros que eles estudam, gente, é tipo registros escritos de coisas, por exemplo, impostos, as tábuas, coisas de leis relacionadas a leis, túmulos, então túmulos, por exemplo, de rainhas e coisas do tipo assim. Então isso não é tipo, né, nós, povo comum, peble, a gente não seria importante nesse nível, né, para, por exemplo, a gente conseguir estudar. Eu acho que isso seria um pouco mais complexo. Então é claro que existe essa distinção de classe, mas é muito interessante porque quando a gente coloca essa questão de gênero, a gente vê que mesmo as mulheres de classe alta, que são as que são estudadas aqui, mesmo elas também dependiam dos homens, né? Que é todo o ponto desse capítulo, né? Já resumindo, assim, que a gente vai ver mais pra frente, que é essa dependência, né? Não é negar que elas tinham algum poder social, porque elas de fato tinham, mas, tipo, entender que esse poder vinha da relação delas com os homens, né? E, ao mesmo tempo, ela vai falar também que a questão religiosa era muito forte nessa época. Afinal, era a base desses estados, até mesmo era pior das do leis. que o Brasil hoje em dia, tá? Da realeza e tudo mais. E subjugava as deusas femininas e legitimava a supremacia masculina, né? Então aqui a religião já era usada também como essa distinção de gênero. E diversos autores criaram teorias sobre a origem desses estados arcaicos, mas a Gerda vai comentar que esse processo não possui uma causa única, e sim que foi algo bem complexo, que levou anos e ocorreu devido a uma série de fatores, por exemplo, a agricultura, aumento populacional e etc. Da mesma forma que ela fala, né, sobre o início do patriarcado, por exemplo. E o ponto-chave é que nesse momento as sociedades, então, elas deixam de ser baseadas em parentesco, ou seja, como era antes, que determinava a sua vida, era qual tribo você pertence, e passa a ser determinada por classes, que era bem isso que a gente já tava falando, né? Tipo, a mulher ter algum tipo de posição social privilegiada por causa de classe, não por causa de gênero, né, gente? Obviamente. Na página 87, ela vai citar, então, a autora Rayana Hep Hayter, de 1977, que diz: em sociedades pré-estado, a produção social total era organizada pelas relações de parentesco. Conforme os estados foram surgindo gradualmente, as estruturas de parentesco foram desmanteladas e transformadas para manter a existência e a legitimação de domínios politizados mais poderosos. Nesse processo, as mulheres foram subordinadas com e em relação ao parentesco. Ou seja, né, aí as mulheres já começaram a ser subordinadas, né, de uma forma diferente. Sim. Mas conforme o Estado vai surgindo, né, da forma como a gente conhece, assim, a gente vai percebendo esse papel da mulher, né, que ela vai trazer aqui. É muito interessante, né, porque ela comenta que, obviamente, esse processo aconteceu em vários lugares do mundo, né, não é como se tivesse sido só na Mesopotâmia, mas os povos mesopotâmios são muito interessantes de estudar, né, por conta da criação da escrita e etc., que ela vai abordar um pouco depois, né. Então ela conta sobre 3 estágios dessa revolução urbana, que foi toda essa revolução aí dos povos pararem de ser nômades, se fixarem em um lugar e começarem a criar cidades, né, cidades-templos e depois cidades-estados. Então, primeiro vai ser o surgimento dessas cidades-templos, que eram basicamente cidades que giravam realmente em torno dos templos. Tipo, os templos eram mais do que um lugar de rezar, né? Era um lugar de vida social, de vida econômica, de várias outras questões assim. E como várias pessoas começaram a ir para lá para trabalhar na construção desses templos, né? Então, por isso que foram se formando as cidades. Depois ela fala que tem também o crescimento das cidades-estados. E, por último, o desenvolvimento dos estados nacionais, né? Que seriam
Eu não vou dizer que, obviamente, não é um estado igual hoje, mas é aquela coisa, tipo, arcaica do que seria o estado hoje, né? De um país mesmo. Então, ela fala que vai ter esses 3 estágios e ela começa a analisar qual era a posição das mulheres na sociedade mesopotâmica dessa época, que foi passando por esses 3 momentos distintos, né? E aí, durante o período, né, do surgimento das cidades-templos, houve um aumento da produção agrícola que acarretou na expansão das cidades e no desenvolvimento das elites e do militarismo, né? Os templos reuniam um complexo de atividades religiosas, econômicas e políticas, e as pessoas de diferentes aldeias começaram a migrar para essas cidades para trabalhar na construção desses templos. Isso também ocasionou o desenvolvimento de trabalhos artesanais e dos primeiros sistemas de símbolos que eram usados para controlar as atividades comerciais. Que aí entra a questão do desenvolvimento da escrita, né? Que depois vai surgir na Suméria em 3000 a.C., nos templos e nos palácios, porque é justamente isso, para eles poderem ter um controle do que estava acontecendo, o que eles estavam, enfim, os tributos, os impostos, esse tipo de coisa, né? E é com a invenção da escrita que a gente começa a falar sobre registros históricos, né? Que antes disso é a pré-história, tudo aquilo que a gente aprende na escola, né? Que antes da escrita é a pré-história e depois da escrita a gente começa a falar de registros da história mesmo, né? Então, na página 89, a Gerda vai explicar. O desenvolvimento do militarismo, aliado à necessidade de uma grande força de trabalho para a construção de projetos públicos, originou a prática de transformar prisioneiros em escravos e a consequente institucionalização da escravidão. Todos esses vários processos interativos e de reforço mútuo caminharam para fortalecer a dominância masculina na vida pública e nas relações externas, enquanto enfraquecem o poder das estruturas comuns baseadas em relações de parentesco. Conforme o Estado se consolida, solidificam-se mudanças nas estruturas de parentesco. E, obviamente, né, mudanças na posição da mulher ali, que faz parte dessa sociedade, né? Sim. Então, através das tábuas de argila encontradas na Mesopotâmia, a autora vai analisar as mudanças na posição da mulher naquela época, né, nessas sociedades. E, como sempre, ela pontua que ela vai dar exemplos, né, de mulheres de classes mais altas, como rainhas, sacerdotisas, etc. Porque, de fato, é mais fácil, né, para essa época aí. E, como ela diz, uma vez que a intenção não é escrever a história social das mulheres no Antigo Oriente Próximo, mas sim traçar a evolução dos conceitos de gênero, nosso relato selecionará modelos e momentos significativos, em vez de tentar fazer uma reconstrução histórica completa. Que seria muito mais difícil, muito mais trabalhoso, né, mais complexo. Claro que nos próximos capítulos ela vai falar de outros tipos de mulheres que existiam naquela sociedade, e nessa ela fala um pouco, tipo, com relação aos túmulos que foram escavados, né, que mostravam que tinha mais mulheres sendo servas do que homens, esse tipo de coisa. Mas, óbvio, nunca vai ter o mesmo tanto de registro que teve sobre algumas figuras históricas dessa época que, de fato, tinham poder enquanto rainhas e mulheres que gerenciavam os templos, etc. E aí aqui a gente começa, então, nos exemplos que ela dá nesse capítulo. A gente não vai entrar em tantos detalhes, porque são vários exemplos. A gente vai falar brevemente de cada um, assim, um pouco por cima, para daí depois também entrar no principal, né? E, enfim, tem alguns que são um pouco mais complexos do que outros ela só menciona, assim. Mas, enfim, ela começa falando sobre a cabeça cuidadosamente esculpida de Uruk. Uruk era uma cidade, né, datada entre 3100 a.C. e 2900 a.C., na cidade antiga da Suméria, posterior Babilônia, situada onde hoje é o Iraque. Então era uma cidade-estado que existia ali. E lá eles relatavam que tinha uma mulher que poderia ter sido uma sacerdotista, uma deusa ou uma rainha. E tem artefatos, né, que remetem a isso, como essa escultura, né, dessa cabeça, que mostram os importantes papéis das mulheres aristocráticas que administravam os templos, os palácios e lidavam com a economia. Então ela traz aqui esse exemplo dessa escultura, né, considerando que, obviamente, tipo, ninguém iria fazer uma escultura de alguém que não foi importante. Então, obviamente, o fato de terem encontrado esse artefato já indica que, tipo, tinha uma mulher ali com algum poder, né? Mas não sabem muito bem quem era ou tudo o que isso significa, né? Porque eles acreditam que estava muito ligado a essa questão de ou aristocrática, né? Ou também que administrava os templos, os palácios e tudo mais, que é o que a gente vai ver nos principais exemplos. Aí ela fala também da rainha e deusa Kubaba, que foi a única rainha que reinou por mérito próprio,
porém ela também era associada a uma divindade. Sim, é porque muito na época, como a gente comentou, era uma sociedade muito religiosa, né? Não religiosa, obviamente, cristã, mas religiosa, tipo, de vários deuses e tal. Então, várias vezes as rainhas e os reis estavam associados a divindades, né? E é muito foda pensar nisso, tipo, a rainha ou era, tipo, uma divindade, ou ela tinha que ser casada com um cara, né? De alguma forma tinha que vir um poder, tipo, ou esotérico, sabe? Tipo, de fora, ou por conta de um homem. Então, enfim, é complicado. Mas lá os reis e rainhas sempre eram conectados com os deuses na época mesmo. Sim. Né? Então... A rainha Kubaba, ela foi uma governante da Suméria por volta de 2500 a.C. e ela pode ser a primeira governante feminina registrada na história antiga, né? E aí, enfim, eu pesquisei aqui um pouco sobre esse assunto, porque é isso, gente. A Gerda, ela só vai jogar os nomes, né? Ela não faz essa introdução. E é por isso que fica um pouquinho confuso, mas se você pesquisa, são histórias bem conhecidas, assim, né? É bem fácil de encontrar, assim, informação sobre. Essa rainha, ela é uma figura bem fascinante da história da Mesopotâmia, porque se acredita que ela governou a cidade-estado de Kish no 3º milênio antes de Cristo. Foi uma das primeiras líderes femininas da história, e sua história é uma peça importante do quebra-cabeça para entender o papel das mulheres nas sociedades antigas. Então, olha, interessante, uma diva. Diva. Achei eu acho que ela diva. foi babilônica. Enfim. Não, mas ela não era sumérica? Não, peraí. Sumérica, exato. Mas, enfim. Mesopotâmica, todos eram. Mesopotâmica. Ela podia virar um novo meme, né? Mesopotâmica. A gente já tentou emplacar a amazônica aqui também. É verdade. E aí também temos o túmulo da rainha Puabi, que foi uma mulher muito importante da cidade suméria de Ur, durante a primeira dinastia de Ur em 2600 a.C. E aí a Gerda vai falar, né, que os túmulos reais de Ur nos contam que as rainhas compartilhavam de status, poder e riqueza e atribuição divina imputadas aos reis. Eles nos contam sobre a riqueza e o status de algumas mulheres em cortes sumérias. É aquilo que a gente já tava falando, né, gente? É uma questão de classe, né? Então, através desses túmulos, eles podiam ver, né, essas ossadas, esses registros que foram encontrados, que tinham, sim, mulheres que eram, tipo, muito veneradas e tinham algum tipo de poder, mas, por outro lado, também tinham ossadas de mulheres que foram servas, né? Sim. Ou seja, que eram servas dessas rainhas, então não é como se, tinha uma rainha, então a vida era incrível e maravilhosa para todas as mulheres. Nem nada do tipo. É, claro. Não é como se elas fossem girl bosses que estavam lá, galera, vamos melhorar a vida para todas as mulheres, uhul, feminismo. Exato. Tipo, não, gente, não é porque tinha uma mulher no poder que necessariamente a vida das outras melhorava, né? Ela só tava ali fazendo as coisas que reis faziam. Ela tinha as mesmas atribuições que os reis, né? É claro que é diferente, tem suas especificidades por elas serem mulheres, mas elas tinham as mesmas funções, as mesmas coisas que elas tinham que fazer. E assim, né? Ser servo naquela época devia ser horrível de qualquer forma. Exato. Devia ser péssimo de qualquer forma, né? Independentemente de quem estivesse governando, sinceramente. Ela até vai falar de um rei que foi um pouco mais, tipo, revolucionário, né? Em algumas coisas, que fez algumas mudanças sociais e tal. Mas, gente, ainda não existiam essas coisas, né? O conceito de direitos humanos, etc. Então, né, é bem diferente. E ela vai falar também sobre uma mulher chamada Baranantarra, que era a esposa do rei Lugalanda, que era um rei sumério de Lagash durante o século 24 a.C. E também ela vai falar do reinado de Urukagina, que veio depois do Lugalanda, né, que é a esposa dele, Shag, não sei, administrava o templo da deusa Baal. Então, é isso, ela vai dar outros exemplos de esposas da realeza, né, de esposas desses reis, que estavam ali fazendo coisas, por exemplo, administrar templos, que era vista como uma função muito mais de mulheres, né? Eu acho que naquela época tinha uma questão de conectar mais mulheres ao divino mesmo, né? Mais a divindade e tal. Então elas acabavam muitas vezes com a responsabilidade de administrar os templos enquanto o cara administra os palácios, por exemplo, né? Além de também administrar os palácios quando os homens não estivessem presentes, né? Então, ela vai falar que nesse reinado de Urukagina, nos primeiros estágios da formação de realeza e cidades-estados, que precede a formação dos estados-nação,
O militarismo e o emprego de mulheres escravas nos estados-templos já eram bem estabelecidos e havia tensões e conflitos entre vários grupos de donos de propriedades. Então, as mulheres tinham uma importância, né? Não tem como dizer que não, essas mulheres da realeza, mas é claro que ainda existiam ali várias tretas e várias tensões entre os homens, donos de propriedade, propriedades, leia-se, escravos e coisas, e mulheres também, né? Porque as mulheres eram propriedades deles. Então, na página 68, ela vai explicar. Nesses conflitos, né, nos conflitos entre os homens, usurpadores da realeza, que por definição eram homens militares, usaram suas famílias, principalmente as esposas, para consolidar e garantir seu poder. Assim, mulheres dessas classes tinham posições de significativo poder econômico, legal e judicial e podiam, com relativa frequência, representar os maridos em todos os âmbitos. Ao mesmo tempo, mulheres de classes mais baixas desempenhavam diversos papéis econômicos, como artesãs e trabalhadoras da indústria doméstica, enquanto escravas estrangeiras representavam grande parte da força de trabalho dos templos. Então, existiam mulheres em todas as classes, né? Tipo, tanto essas que eram mais ricas, esposas dos caras da realeza, quanto as que eram escravas ou servas, que estavam em várias funções e, né, obviamente se ferravam muito em todas elas. Mas o ponto também é que mesmo essas que eram da realeza, elas estavam sempre reféns dessas tretas entre os donos delas, né? Entre os homens. Gente, isso não é pra dizer, ai, coitadinhas, como se elas sofressem igual as que eram de classes mais baixas. Não é isso que a gente tá falando. É mais pra pontuar esse fator de que, cara, é um poder real, tipo, se você depende de outros homens, porque depois ela vai dar outros exemplos aqui, que a gente já vai chegar também, de mulheres que, por exemplo, tinham esse poder, e daí o marido delas foi morto, ou perdeu uma guerra, e elas se fuderam também, tá ligado? Viraram servas, perderam tudo. Eu acho muito curioso, porque é um debate que a gente ainda vai entrar mais aqui pro final, mas sempre tem aquela coisa do tipo, ai, porque a mulher que, tipo, sei lá, é casada com um cara muito rico, então ela é super privilegiada, blá blá. Sim, não estou falando que não é. Mas se você considerar que no dia que o cara der um pé na bunda dela, ela se ferra, tá ligado? É meio questionável, né? O quanto isso é um poder, tipo, real, assim. Sim. Até que ponto. Não dizendo que essas mulheres não tivessem, por exemplo, em posição de, tipo, fuder com a vida de outras pessoas e de lucrar com o trabalho de... Com certeza, das classes mais baixas sempre, né? Mas sim de entender essa dinâmica, né? Que, na verdade, o poder nunca estava nas mãos delas. Sim. E isso não é pra dizer que, por exemplo, essas sociedades não tivessem figuras femininas, tipo, como deusas e coisas assim, que eles veneravam, mas isso não queria dizer que essas mulheres tinham um poder garantido, sabe? E sem contar que ela comenta aqui sobre os casamentos, né? Então você tem que pensar que essas mulheres das classes mais altas, ok, obviamente elas não estavam se fudendo lá, sendo uma escrava na construção do templo. Mas elas também estavam reféns de serem trocadas entre os caras, tipo, igual a troca de mulheres que a gente falou do outro episódio, só que de uma forma um pouco mais bonitinha, né? Mais da realeza, que era tipo, eu dou a minha filha em casamento pro fulano pra gente consolidar essa união aqui entre as nossas terras. Né? E aí ela vai ter os descendentes, ela vai ter os filhos. Então, gente, é sempre aquela coisa, né? Exploração da capacidade reprodutiva sexual da mulher, né? Eu ia falar que a exploração do sexo feminino, né? Tipo, da capacidade reprodutiva sempre gerou isso, né? Sempre esteve presente. Porque elas estavam reféns do tipo, ok, quem meu pai quer que eu me case pra daí ter uma aliança com aquela outra cidade, por exemplo, ali da Mesopotâmia. Tipo, é isso, velho. Elas eram usadas como peões também nesse sentido, sabe? Sim. Político, né? Político e econômico e tal. E não tem como ela virar e falar pro pai dela, não, eu sou uma mulher independente, eu não vou me casar com o fulano de tal, sabe? Tipo, quer dizer, tem, né? Mas provavelmente iam ter várias repercussões negativas aí. Então... não tem como dizer que isso era uma liberdade da parte delas. Óbvio que do ponto de vista de vida, assim, né, de estilo de vida, com certeza elas estavam muito melhor vivendo lá no palácio, lá como realeza, do que, né, sofrendo ali nas ruas, trabalhando numa taberna, por exemplo. Sei lá, não sei se taberna é o nome dessa época, mas enfim. Ou como artesãs, ou enfim, ou muito menos, né, comparado com escravas, com a vida das escravas.
Mas também não era uma coisa assim, ai, gente, eu sou livre, sou rica, sou independente, eu vou pra onde eu quiser, tenho meus direitos aqui, eu posso viajar, eu posso casar com o cara que eu quiser. Não era assim, né? E aí ela vai dar um exemplo também, né, ainda nessa questão do seu poder depender de homens, que ela vai falar do reinado de Sargão da Acádia, que foi um rei acádio bem famoso, assim, bem célebre, que ele reinou por 56 anos, de 2270 a.C. a 2215 a.C. E ele tinha uma filha, né, a Enheduanna, que ela era poeta e filósofa suméria, bem famosa, assim, porque, né, obviamente por ser filha dele, ela tinha acesso à educação. E ela foi eleita alta sacerdotista do deus lunar Naná na cidade suméria de Ur. Então, obviamente, desde a infância ela tinha acesso, né, à educação, ela provavelmente foi para as escolas de escribas e tudo mais, e daí mais pra frente ela foi eleita como alta sacerdotista. Então, óbvio que isso é um poder, isso é um alto cargo, né, de poder, mas, obviamente, foi nepotismo, né, galera? Vamos falar a verdade, a primeira Nepo Baby, né? Lá era tudo Nepo Baby. Várias Nepo Babies. As únicas mulheres que sabiam estudar eram as Nepo Babies. Né? Que sabiam escrever e tal, depois. Exato. Então, assim, esse é um dos exemplos do quanto a educação também era limitada, né, para mulheres. E aí, depois disso, né, depois desses 56 anos aí da dinastia, ela vai falar também sobre o colapso do Império Sargônico, que depois que acabou, vários soberanos promoveram casamentos diplomáticos para evitar conflitos, porque... Obviamente, né, depois que uma dinastia de 50 e poucos anos acaba, começam a rolar vários conflitos entre as cidades e estados. Tretas, né, galera? Tretas. Como vocês podem ver, por exemplo, Game of Thrones, né, quando acaba a dinastia Targaryen, né, então eu imagino que uma vibe assim. Obviamente, vários soberanos começaram a promover casamentos diplomáticos, e essa era uma forma mais nobre do comércio de mulheres, né, como a Isabela falou antes, que já existia nas outras épocas, e daí as filhas dos governantes tinham esse papel especial, pois os casamentos delas eram essenciais para manter a paz e gerar a aliança entre os homens. Então, numa época onde, obviamente, estava difícil manter a paz, né, porque acabou ali uma dinastia e tal, essas mulheres começaram a ser usadas como esses peões, né, nessas lutas de poder dos homens. Então, na página 100, a Gerda explica. De certo modo, elas eram apenas fantoches dos projetos diplomáticos e ambições imperialistas de suas famílias, em nada diferente dos irmãos, que às vezes eram forçados a casamentos e não tinham mais poder de escolha do que as mulheres. Ainda assim, como qualquer estudo minucioso de casos específicos deve mostrar, essas princesas costumavam ser influentes, ativas politicamente e poderosas. O papel delas como futuras esposas em casamentos diplomáticos exigia que recebessem a melhor educação disponível. O que deve ser lembrado é que esse pequeno grupo de filhas da classe dominante nunca representou todas as mulheres da época da sociedade. Que é bem o que a gente já tá falando, né? Tipo... O fato de que, obviamente, como tinham... Só porque tinha uma ou outra mulher, né, que era filha de rei e tudo mais, e acabava tendo poderes por causa disso, não representa, né, todas as mulheres daquela época. É muito interessante pensar nisso, né, que a gente vai falar depois sobre a questão da posição que essas mulheres estavam, né? Apesar delas terem um poder, o que isso significava também naquelas sociedades, né? E aí a Gerda vai comentar sobre uma cidade ali da Mesopotâmia chamada Mari, que ela é mais ao norte da Suméria, onde hoje é o Iraque e um pouquinho da Síria. E lá, olha só que cidade revolucionária, que cidade pra frentex. Lá as mulheres possuíam e administravam propriedades, faziam contratos, participavam de transações comerciais ilegais, como adoções, venda de propriedade, realização e recebimento de empréstimos, dentre outras coisas. E elas tinham posições políticas e direitos. Uau! Choque! Além de também serem cantoras, poetisas, profetisas e outras profissões desse tipo, né? Então era uma cidade um pouco mais evoluída ali da Mesopotâmia. E aí na página 102 ela vai dizer:
A sugestão de que o papel de substitutas das mulheres seja característico de um conceito mais inicial de regime real é intrigante e corrobora minha análise de que o status e os papéis das mulheres se tornam mais limitados conforme o aparato do Estado se torna mais complexo. E ela vai comentar isso porque justamente a cidade de Mari, pelo que alguns teóricos explicaram, né, falaram, era a cidade que tinha umas características mais rudimentares, digamos assim. Tipo, dos povos que tinham acabado de se fixar ali e tal. Então, eles ainda não tinham tantas coisas ali na cultura tão patriarcais, entendeu? E eu acho isso bem interessante, porque ela vai falar que o desenvolvimento de um Estado vai fazendo as mulheres perderem os direitos que elas tinham, entendeu? Quanto mais se tornou um Estado-nação, realmente, mais as mulheres vão perdendo esses direitos e tendo posições mais limitadas, né? Eu achei isso interessante, esse ponto, né? Pois é. E até mesmo fazendo essa comparação dessa cidade com outras, né? Porque ali as mulheres eram um pouco mais livres, em certo sentido. Pois é, eu achei doido, eu pesquisei também sobre essa cidade e basicamente é onde era a Síria, na verdade, né? Tipo, foi uma antiga cidade-estado semítica da Síria e é um dos sítios arqueológicos mais importantes da Mesopotâmia, que eu achei curioso e... Enfim, eu também achei bem interessante, né, isso que a Gerda vai trazer em relação a, tipo, quanto mais os estados vão se formando e o aparato do estado vai se formando, pior vai ficando para as mulheres. E é muito curioso porque você vê que, tipo assim, realmente foi feito pra nos fuder desde o início, sabe? Tipo, Exato, não é uma coincidência, gente, que até hoje é feito pra, né, nos manter em posições de... inferioridade no geral, né? Ou, por exemplo, todas as instituições e a justiça e tudo é feito por homens e para homens desde o início, né? Desde a criação dos estados no geral. Então não é muita coincidência, não. E é interessante que essa cidade, que era considerada um pouco menos desenvolvida, digamos assim, um pouco mais rudimentar, era justamente a que dava, né, mais dessa liberdade para as mulheres, de certa forma. Não que fosse, meu Deus, uma cidade feminista, gente. Não que as mulheres fossem 100% iguais aos homens, mas, como ela comentou aqui, né, elas podiam possuir propriedade, por exemplo, elas participavam de transações comerciais e legais, coisa que em várias outras cidades ali da Mesopotâmia não acontecia, né? E no fim é isso, gente. Como a Letícia comentou, todas as instituições do Estado foram, né, criadas para nos oprimir. Isso aí, galera, sejam anarquistas, sejam contra o Estado. Exato. Porque foi exatamente se formando. Claro que aí a gente ainda tá falando de, tipo, proto-estados, tipo, estados muito arcaicos, que não tinham ainda as leis da forma que nós temos hoje e tal. Tanto que ela ainda nem entrou no todo o conceito do Código de Hammurabi e tal, sabe? Que é outro rolê. E acho que ela fala depois, né, no livro. Mas, Sim. enfim, como ela já comentou aí, né, sobre as rainhas que atuavam como substitutas dos reis, né, na ausência dos reis, tipo um vice-presidente, galera. Igual quando o Lula viaja e o Alckmin fica ali. Mas, enfim, basicamente. é interessante, né, pensar sobre isso. Tipo, ok, elas estavam ali enquanto o cara tá viajando em missões diplomáticas ou em guerras ou em sei lá o quê. Elas tinham aquele poder naquele momento, que era o poder total, né, o poder de um rei, enquanto ele estava afastado. Mas assim que ele voltava, é claro que esse era o lugar dele, né. E como a gente já comentou antes, quando o rei era deposto, que acontecia com muita frequência, porque existiam muitas tretas naquela época, né, então... vários reis que eram assassinados por outro para tomar o trono, etc, etc. Que aconteciam tretas, que aconteciam brigas, que um ia lá e dominava o outro e daí passava a ser o rei da cidade. Essas mulheres sempre se fudiam, né? Porque elas estavam atreladas aos reis. Então, na maioria das vezes, quando eles eram capturados, por exemplo, e a cidade deles era conquistada, elas acabavam virando escravas, por exemplo, né? Do novo rei. Ou simplesmente perdiam o status e o poder delas, né? Porque o reinado do marido estava acabado. Então, o que significa realmente ter esse poder, sabe? Exatamente. Esse que é o principal questionamento, né, desse capítulo. E eu queria só falar mais algumas curiosidades que eu vi aqui sobre Mari. A primeira é que as descobertas das escavações estão no Museu do Louvre, em Paris, né? Porque era a França que controlava a Sempre, né? Síria. E como foi descoberto em 1933. Então, quem for no Louvre, a gente, né, que provavelmente vai no Louvre em Paris quando você vier pra cá, a gente pode ver as escavações, né, do que os arqueólogos encontraram.
E foram descobertos vários tabletes de argila em cuneiforme acadiano do período babilônico antigo. E aí as descobertas das escavações estão todas nessa exposição do Museu do Louvre, no Museu Nacional de Alepo e no Museu Nacional de Damasco e no Museu de Deir ez-Zor. Então tá espalhado em alguns museus. Outra curiosidade que eu vi aqui, que eu fiquei meio triste, é que por causa da Guerra Civil da Síria, as escavações pararam e o sítio permanece sob controle de grupos armados. Então, enfim, não tem mais muitas novidades do sítio arqueológico por causa desses conflitos. Mas enfim, é isso, gente. E aí agora entrando na parte da conclusão, né, como a gente já falou muito sobre essa questão do poder político ou da falta de poder político, né, das mulheres, a Gerda vai falar, então, né, que as mulheres da elite, elas eram respeitadas e tinham uma participação ativa na vida econômica, religiosa e política da sociedade, porém também eram dependentes dos parentes homens e ou maridos. E por isso, na página 108, ela vai pontuar. Após uma visão geral de fragmentos de evidências relacionadas a mulheres mesopotâmicas em diferentes culturas ao longo de um período de 1400 anos, o que aprendemos? Vimos evidências extensas de sociedades nas quais a participação ativa de mulheres na vida econômica, religiosa e política era dada como certa. Igualmente dada como certa era a dependência delas e a obrigação em relação aos parentes homens e ou maridos. Ou seja, né, tipo, é isso que a gente tá falando ao longo de todo o episódio, que é o mais interessante de pontuar, né, ao estudar esses exemplos da história antiga. E eu acho interessante porque mostra como é tudo muito complexo, sabe? Não é tão simples a ideia da mulher na história e tal, porque tem muita aquela galera que acredita, não, a mulher sempre foi excluída de tudo, ela nunca teve nada, nenhum papel, ela sempre foi relegada a só ser uma mãe e dona de casa. E não é assim. As mulheres tiveram papéis muito importantes na história. E esse é um ponto que a Gerda vai trazer desde o início do livro, né? De falar que não, cara, nós não fomos só coadjuvantes da história, a gente também estava no centro em vários momentos. Porém, né, sempre existiu aí, sempre desde que começaram a se criar esses estados e tal, essa subjugação ao homem de alguma forma, né, essa dependência do homem de alguma forma. Mas é interessante perceber que não é uma coisa tão simples, né, tão preto no branco. Tipo, mulheres nunca fizeram nada, ponto. Não, tipo... Não, sempre ficamos com as pernas pro ar, sem fazer porra nenhuma. E elas, com certeza, essas mulheres que tiveram seus papéis, fizeram o que dava pra elas fazerem, entendeu? Seja ali gerenciando um templo, ou atuando como rainha quando o marido não tava, dentro das limitações nas quais elas existiam ali. Mas elas, com certeza, tiveram um impacto nessas sociedades, porque elas estavam, né, por exemplo... gerenciando o templo de uma deusa muito poderosa que muitas pessoas cultuavam, sabe? Isso já é um impacto. E também é interessante porque um ponto que a Gerda sempre faz é a questão da gente não ver mulheres como vítimas sempre, Exato. né? Tipo, como pobres vítimas coitadas, que eu acho que, né, eu não vejo, mas enfim, que às vezes também... Até algumas mulheres feministas veem, sabe? Tipo, porque a gente sempre só sofreu. E também, tipo, ser realistas e entender que, obviamente, né, as diferenças de classe, no momento em que elas começaram a existir, também colocaram algumas mulheres específicas, que obviamente não representam todas daquela época, em posições de poder, né? Então, colocar todas como, pobres vítimas coitadas que nunca conseguiram fazer nada, também não faz muito sentido, sabe? Sim, e sobre essa questão do papel, né, da mulher suplente, digamos assim, ali no caso, nesses reinos, nessas cidades, estado, etc., era o mais próximo que a mulher conseguia chegar de ter uma influência muito grande, né, e um poder político. Então é muito interessante pensar nisso, sabe, o que isso significa, porque desde essa época, como a gente comentou antes, né, as mulheres de classes mais altas tinham o status delas associados a um homem. E isso vai vir depois, por exemplo, com o casamento, né? Do tipo, até hoje, essa coisa do tipo, mas mulheres de classe alta, não sei o que lá. Mas você vai ver e ela é de uma classe alta, mais burguesa e tal, por conta do marido. Porque a maioria das mulheres no mundo são pobres, de forma independente, sabe? As que ascenderam socialmente, muitas foram por conta de casamento, né? Porque casaram com um cara muito rico e tal. Tem poucas que realmente, tipo... são, tipo, self-made, assim, sabe?
Que, assim, ou é por conta de marido ou por conta de pai, né? Na maioria das vezes. Então a fortuna ainda vem de algum homem. Exatamente. E assim, isso não significa que essas mulheres não tinham uma influência, ou que elas eram pobres coitadas, que elas não estavam fazendo coisas negativas para as mulheres e os homens das classes mais baixas. Claro que estavam, sabe? Assim como essas mulheres burguesas muitas vezes estão também. Estão explorando mão de obra, estão fazendo coisas super negativas. Mas é interessante pensar como até pra isso a mulher precisa de um homem, sabe, na sociedade. E assim, gente, naquela época, é aquilo que a gente comentou, não tinha nem as leis que tem hoje pra proteger uma mulher dessa, sabe? Porque rola muita discussão, tipo, no Twitter sobre o rolê de mulher thread wife, mulher troféu, não sei o que lá. E aí eu vi um tweet esses dias que tava falando sobre essa coisa de ser mulher troféu. E a galera falando, gente, mulher troféu é mulher de homem rico. Não é a mulher de um cara CLT que ganha 3 salários mínimos, que tá em casa tendo isso. É uma empregada. A mulher troféu é aquela que vai na academia 2 horas da tarde. Depois vai, sabe, faz uma yoga. Daí não sei o que lá. Daí vai fazer o cabelo. Isso é uma mulher troféu. E que a gente sabe que é bizarro, né? Porque elas estão 100% condicionadas à posição do homem. No dia que esse cara der um pé na bunda dela, ela está ferrada. Mas hoje a gente pelo menos tem leis que garantem, por exemplo, uma pensão, né? Coisas desse tipo. Se elas fizerem um contrato certinho de casamento e tal, tem algum tipo de respaldo. Naquela época, obviamente, não tinha. Então, ela tá ali vivendo a vida boa no castelo, sendo rainha porque o marido dela é rei. Daqui a pouco alguém vai lá e trai esse rei pra assumir o comando, aí ela vira uma escrava do nada, sabe? Não, as coisas eram bem mais difíceis nesse sentido. Com certeza, por exemplo, as que eram filhas e parentes de sangue, assim, provavelmente era mais fácil, mas também é a mesma coisa. Tipo, se o pai morresse, fosse deposto e tal, também acabou Nepo Baby, né? Aí realmente ficava complicado. Eu, inclusive, fui até pesquisar aqui, né, que você tava falando dessa questão, tipo, a maior parte das mulheres são pobres e tal. Até fui pesquisar a lista dos bilionários, né? Tipo, as 10 pessoas mais ricas do mundo. Uau, chocantemente, não tinha nenhuma mulher. Então, enfim. Pois é. O que é óbvio, gente, não quer dizer que a gente tá falando que mulheres que não existem mulheres ricas. É só que é muito menor a proporção do que homens ricos. E mesmo assim, quando você vai ver as mulheres que aparecem naquelas listas de fortuna, da Fortune, não sei o que lá, muitas vezes é por conta de herança de família ou de marido, né? Exato. É de se pensar, né? Tipo, cara, até quando a gente fala de lutas de classes, pra mulher é diferente, sabe? Exato. Tipo, claro que a gente também está em todas as classes, tanto nas classes altas quanto nas classes baixas, mas até quando a gente fala de burguesia, pra mulher é diferente, porque muitas vezes ela... Não que esses caras também sejam super, nossa, self-made e tal, sabe? Tipo, óbvio. Muitos desses bilionários do mundo são por conta da família, né? O Elon Musk mesmo e tal, todos esses, tipo, são porque vieram de família rica. Não, Isabela, é porque o pai do Elon Musk trabalhou muito, tá? Naquelas minas de o que era? Era de carvão? Não. De alguma coisa do tipo, né? Na África do Sul. Enfim, porque ele trabalhou demais, ele acordava 4 da manhã, tá bom, Isabela? Meritocracia é real. Meritocracia. Mas é tipo, eu sempre fico pensando nisso, sabe? Porque as pessoas sempre falam, e hoje em dia... Enfim, galera, hoje em dia tem uma tendência, né, de culpar a mulher por tudo, principalmente mulher branca e rica por tudo, né? Exato. Então, qualquer coisa que acontece é tipo, porque essas mulheres brancas, ricas, blá blá blá, que são, enfim, tem preconceito de classe, são racistas. E não tô tirando isso, tá ligado? Não tô falando que essas mulheres mais ricas não são. Mas eu acho sempre interessante pensar na diferença de um homem rico pra uma mulher rica, sabe? Sim, com certeza. Como que eles chegaram lá, como que... Enfim, muitas vezes essa riqueza dela tá atrelada a um homem. E tem outro ponto também, né? Porque que nem você falou, a gente tá em todas as classes, sim. Mas o principal, né, das classes mais pobres, tipo, o que representa as classes mais pobres, principalmente no Brasil, são mulheres e mulheres negras, né? Mesmo que a gente esteja em todas as classes, isso é meio óbvio. Então, também, da mesma forma, quando a gente fala de classe trabalhadora, quando a gente fala de, né, ser de esquerda, lutas de classe e tal, é muito bizarro como, tipo... Até o pobre hipotético das pessoas é homem, tá ligado? Nossa, sim. Tipo assim, até o pobre hipotético metafórico que elas estão defendendo é homens, mas, tipo, estatisticamente são mulheres, né? Principalmente mulheres negras e mulheres mães solo e tal. Então, tipo, também é interessante pensar por esse lado, né? Como muitas vezes a esquerda
não fala sobre gênero, né? Enfim, ou não fala sobre as pautas, até fala sobre gênero, mas enfim, de outras formas, mas não sobre as pautas que seriam importantes para mulheres, quando são as mulheres que são as maiores vítimas do sistema capitalista desde sempre, né? Sim. E não é o fato de ter essas poucas exceções dentre os bilionários e milionários que muda isso, sabe? Porque assim como naquela época as rainhas que estavam lá, quando os reis estavam fora, não mudavam a situação das mulheres, né, das classes mais baixas, as mulheres que estão lá sendo bilionária, girl boss, empoderada, CEO das companhias, das empresas, também, obviamente, né, não muda nada pra gente que tá aqui embaixo, né? Não é como se mudasse alguma coisa, tipo... Por isso que a gente não é igual o feminismo liberal que vai falar, viu, tem que ter mais mulheres bilionárias no mundo, né? Ai, porque tem que ter mais mulher dona de empresa e CEO e empreendedora, rica, não sei o que lá. Não, gente, não é assim. E não é ter mulheres em lugares de poder que necessariamente faz a vida de todas as mulheres melhorarem, a não ser que elas sejam realmente feministas e comprometidas com isso, né? Como a gente pode ver na política, por exemplo. Exato. Que é um lugar onde tem pouquíssimas mulheres também, gente. Realmente foi ter um banheiro feminino no Senado, tipo, em 2016. Bizarro. Mas tem muita mulher lá conservadora que também não tá fazendo nada por nós, né? Então, é isso. Não é porque tem algumas nessas posições que necessariamente elas estão nos ajudando, né? Exato. Mas é interessante, sei lá, a gente chegou em toda essa reflexão dos tempos atuais, mas eu acho que é uma reflexão que vem muito com esse capítulo, né? Que a gente fala de mulheres de classes mais altas e reflete sobre isso o que significava esse poder delas, né? Quanto poder elas realmente tinham. Porque, assim, poder elas podiam até ter, mas agência e independência não tinham, por exemplo. E até que ponto esse poder realmente era usado e como era usado, né? De que formas, quais eram as estratégias e tal. Tudo bem que tem muita coisa que a gente nunca vai saber, né, gente? Tipo, são... Épocas muito antigas. Épocas muito antigas, é uma história muito antiga, então tem muita coisa que a gente não sabe, né? Tudo, tipo, por achados arqueológicos, artefatos e registros, como, por exemplo, em tábuas e coisas de impostos, além de túmulos também e coisas do tipo. Mas é interessante, né? E é interessante a gente ter esse olhar pra história também, né? Que é muito diferente, porque como a gente começou falando, né? Tipo, que na escola a gente não vê muito sobre essa época da história, mas mesmo quando a gente vê, não é com esse viés, obviamente, de pensar, nossa, como eram a vida das mulheres. Claro que não, e o que isso diz também sobre as diferenças de gênero hoje em dia, né? Então é muito interessante esse trabalho que a Gerda traz, porque, cara, é muito foda voltar e olhar a história através desse viés, né, feminista, assim, de pensar... Sim, parando pra pensar aqui, obviamente, né, a gente estudou sobre a Mesopotâmia, a invenção da escrita e tudo mais, mas eu não lembro de estudar sobre nenhuma dessas mulheres que a gente citou aqui, assim. Não, talvez exato. tenham comentado alguma coisa sobre como as mulheres, por exemplo, estavam nesses templos, né, servindo a essas deusas e tal, muito por cima. Mas não lembro de ouvir nenhuma história de alguma rainha ou de alguma princesa dessa época. Nem mesmo esse fato de que as rainhas, por exemplo, viravam suplentes dos seus maridos quando eles não estavam. Não sabia disso até ler esse livro. Eu não lembro, pelo menos, a não ser que o professor... Olha, aí desculpa se você foi nosso professor de história quando eu era pequena, porque talvez eu não esteja lembrando. Mas eu acho que não falaram. E é interessante, né, pensar nisso. Claro que, de novo, esse poder estava condicionado ao homem e provavelmente não era tanto poder assim, né? Porque ela ficava no lugar do marido dela, provavelmente ela não podia, por exemplo, tomar as decisões dela, né? Ela tinha que seguir as diretrizes que o marido tinha deixado. Assim como hoje em dia, né? Como um presidente viaja, o vice-presidente não vai dar a louca e fazer o que ele quiser. A não ser que seja o Michel Temer, que daí realmente foi outra história. Mas, no geral, é pra você substituir o presidente, né? Tomar as ações que o presidente tomaria e tal. Então, eu acredito que tenha sido assim nessa época também, né? Tipo, ela deveria fazer as ações que o marido dela instruiria ela a fazer antes, né? Mas, ainda assim, é doido, né? Eu nunca tinha parado pra pensar nesse fator, assim. Não sei, talvez eu tenha aprendido muito por alto e tenha esquecido, gente. Talvez, minha memória não é das melhores. Mas eu acho difícil, assim, né? Porque esse recorte, é que não é um recorte, né? Mas esse olhar que a
que a Gerda traz, né, pra história através do gênero, assim, é muito interessante, né, tipo... E é por isso que o trabalho dela é tão foda, né, por isso que ela virou tão fodona dessa área. Exato. E ela também, ela é muito rígida em relação a, tipo, o que realmente foi comprovado e o que não foi, né, em diversos momentos do capítulo ela fala, tem historiadoras feministas que acreditam que isso dessa mulher, mas a gente não pode comprovar isso, então ela também não fala nada que não tenham pesquisas envolvendo. Enfim, é bem interessante, gente. Tipo, mesmo que você não seja tão fã, assim, de história e tal, eu super recomendo que vocês leiam. E aí, pra finalizar esse capítulo, na página 109, a autora vai dizer: o que vemos aqui é o surgimento de um conjunto de relações de poder nas quais os homens adquiriram poder sobre outros homens e sobre todas as mulheres. Assim, os homens da elite se viam como aqueles que podiam adquirir poder sobre os outros, riqueza em bens e em servidão sexual, ou seja, a aquisição de escravas e concubinas para um harém. Mulheres, mesmo as mais seguras, bem-nascidas e autoconfiantes, viam-se como pessoas dependentes da proteção de um homem. Este é o mundo feminino do contrato social. Mulheres cuja autonomia lhes é negada dependem de proteção e se empenham para conseguir o melhor acordo possível para elas mesmas e seus filhos. É isso, né, gente? Porque, como ela falou ali, elas não tinham autonomia, elas ainda precisavam da proteção de um homem. E olha que a gente nem chegou a pontuar uma outra coisa, né, que é super interessante, não, né? É uma merda, mas que a gente, às vezes, também tem que refletir sobre, imagina, né, as violências que essas mulheres estavam sofrendo, né? Assim como hoje em dia uma mulher de classe alta pode, tipo, ok, ela é super rica, ela tá bem, ela tem um emprego maravilhoso, ou ela é uma dona de casa, esposa troféu maravilhosa, tá super bem, mas pode estar apanhando dentro de casa, né? Porque é isso, ela tá ali dependendo de um homem e à mercê daquele homem. Então, não ter a independência traz essas coisas, né? Imagina o tanto de violência que elas tinham que enfrentar também ali. Nem dá pra entrar nisso, porque obviamente a gente não tem como comprovar ou saber, né, como era, tipo, que tipos de violências, o que era aceito, o que não era, mas dá pra imaginar, né? Então, assim... Porque elas eram posse dos homens, né? Então, exatamente. Eles só podiam fazer o que eles quisessem. Eu acho que a gente tem aí casos, né, tipo Anna Hickman, que é uma mulher muito rica, que teve o caso aí, foi esse ano ou foi ano passado, eu já não sei mais, de ter sofrido violência também do parceiro dela e tal, e é claro que quando isso acontece, gente, sempre tem pessoas que vão falar, ai, nossa, mas estão falando porque ela é uma mulher rica e famosa, blá, blá, mas o ponto é, tipo assim, perceber que justamente, mesmo ela sendo rica e famosa, ela ainda sofreu isso, sabe, tipo, exatamente. O quanto a gente não tá segura em lugar nenhum, em classe nenhuma. Quanto você ser branca ou rica não te protege, né, dessas coisas. É, claro que protege de muitas coisas, como, por exemplo, assédio no trabalho, ou coisas tipo, né, porque se você não precisa trabalhar. Ou assédio no ônibus lotado. É, no ônibus lotado e etc. Não é diminuindo isso, mas é assim, o caso da Anna Hickman eu achei muito interessante, porque... Por um lado, tinha um monte de gente falando, ai, mas só estão falando dela por causa disso, porque se fosse uma mulher, sei lá, negra e pobre, não iriam estar falando, tipo, uau, descobriram agora como notícias funcionam, né, que só quem é famoso gera notícia. Mas, enfim, fora isso, se eu não me engano, acho que tinha sido a Yasmin tinha feito uma coluna, né, na Carta Capital, que falava justamente pra gente olhar pra essa questão do tipo, cara, mesmo sendo uma mulher extremamente privilegiada, ainda está sujeita, né, enfim, infelizmente ainda pode sofrer com violência masculina dentro de casa, sabe? E mesmo ela tendo todos os recursos e podendo pedir ajuda e tal, isso ainda pode acontecer. É claro que é bom você ter recursos na hora de questão de você precisar divorciar, chamar a polícia, recursos no geral, né, materiais pra poder sair do lugar. Eu sei que é muito diferente, gente, eu não estou comparando as coisas, não estou fazendo Olimpíadas da Opressão, mas é interessante ver que, tipo, cara... Ela é rica, famosa, super dentro do padrão, loira, branca, o padrão do padrão do padrão, e ainda assim, né? Exatamente, o exemplo da Anna Hickman é muito bom. E eu fico pensando nisso também, sabe? As mulheres daquela época ali da Mesopotâmia, é bem o que a Gerda fala, era o contrato social, né? Os homens tendo poder sobre todos, e elas, pra conseguir o mínimo de poder que fosse, tinham que ter a proteção de um homem, tinham que associar a um homem. Isso já é bem significativo. Exatamente. E triste, né? E aí, no próximo capítulo, como a gente comentou, ela vai falar sobre as mulheres escravas, vai começar a falar sobre as mulheres de classes mais baixas, né? Que também é um assunto bem interessante.
E para finalizar, eu vou deixar aqui os nossos recadinhos de sempre, né? Então, primeiro, se você gostou deste episódio e dos outros e quer apoiar o nosso trabalho, em apoia.se/o Pessoal é Político, você encontra todas as informações ali de recompensas que a gente dá para as nossas apoiadoras. Você pode escolher a partir de R$2, né? Uma das recompensas. Mas você também tem outra opção, que é apoiar através do Mais Pessoal do que Político, que é o nosso Substack. Caso você não conheça o Substack, ele é tipo um blog que tem posts, assim, e também uma newsletter. Então você pode entrar lá e ler os conteúdos que a gente já postou. E você também pode se inscrever e deixar seu e-mail para receber nossas newsletters. E pode se tornar uma apoiadora paga e ter acesso aos conteúdos exclusivos que a gente já lançou lá. Então, a gente já tem aí 3 episódios? 3 episódios, isso. 2 de histórias minhas e uma história da Letícia. Em breve vai ter mais uma da Letícia. Exato, que são histórias da nossa vida, fofocas e babados e coisas que já aconteceram aí na nossa vida, onde a gente fala de uma forma mais descontraída, né? Não é nenhum livro, é só a gente conversando. Não é nenhum livro, mas eu queria que fosse algumas... Não é ficção, mas eu queria que fosse, né? Ou pelo menos uma história de outra pessoa, mas não, são minhas histórias. São coisas que a gente aprendeu na vida com relacionamentos e que a gente acha que vocês podem aprender, né? Ouvindo aí os nossos desastres de relacionamentos. Então tem história de ex-amiga, tem história de ex-boy. Gente, tem muita treta. Vai ter aí muita coisa, né? E também vocês podem deixar, caso vocês queiram, vocês podem deixar um comentário aqui na nossa caixinha de comentários. A gente lê todos aqui no Spotify, se vocês estiverem ouvindo pelo Spotify. Ou você também pode comentar lá no Instagram, @o Pessoal é Político, nos siga lá. E o nosso próximo curso vem aí, né? Vai ser o Feminismo Antipornografia. Em breve vamos abrir o carrinho, se você quiser se inscrever. São 8 aulas com 4 convidadas, né? Somos nós 2 e mais 4 convidadas. É um curso de 2 meses, ele é super completo, fala sobre todo o movimento feminista de crítica à indústria pornográfica e também faz todo um contexto histórico da indústria pornográfica, enfim, é bem legal, gente. Já fizemos aí outras 2 turmas, foi incrível, então se vocês quiserem participar da próxima, entre em opessoalepolitico.com.br para saber mais. Lá você pode se inscrever na nossa lista de espera ou em breve, né, espere aí que a gente vai lançar as inscrições do curso. Sim, pessoal, venham ser nossas alunas se você quer aprender sobre o movimento feminista antipornografia. Vai ser o quê? A 3ª turma, né? 3ª, 3ª turma já. É sempre muito legal, é um curso, tipo, bem longo, mas ele é bem completo, né? Eu acho muito massa, assim. Até hoje a gente só ouviu feedbacks aí positivos, né, das alunas. Então, venham participar se vocês se interessam aí pelo assunto, que é um tema que a gente tá sempre falando aqui no Pessoal é Político também, né? A gente ainda não começou a falar nessa temporada, mas vai vir aí depois no capítulo que a Gerda fala sobre prostituição e tal. A gente ainda vai entrar nesses tópicos. Sim. E é isso, gente. Obrigada por ouvirem até aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio, que vocês tenham se interessado aí para saber mais sobre as Mesopotâmia e as mulheres da antiguidade, porque eu achei bem interessante. E que vocês vão ler o livro da Gerda quando puderem, Sim. quando quiserem, e acompanhem aí junto com a gente, porque é uma leitura muito, muito legal. Então, obrigada por ouvirem até aqui. É isso, pessoal. Obrigada por ouvirem. Tchau, tchau. You have to expect that there are going to be Je pense que such dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. O Pessoal é Político é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton. A trilha sonora é da Letícia Bergamin, a edição é feita pela Bárbara Rubira e a identidade visual foi desenvolvida pela Manuela Elon.